Chegamos na regra 12. Se você não leu o livro, te convido a ler, porque assim, se você foi só pelos resumos, eles estão totalmente aplicados à nossa profissão, como que a gente pode usar essas 12 regras para nós psicólogos, na nossa profissão, na nossa trajetória. Mas o livro termina com um capítulo muito doce, muito fofo, e os amantes de cães não me odeiem, porque o autor traz a 12ª regra: acaricie um gato ao encontrar em uma rua. E ele começa o livro, o capítulo, né, falando que ele tem um cão e que ele adora cães, e ele faz toda uma narrativa do porquê que ele não começou, né, esse capítulo falando acaricie um cão ao encontrá-lo pela rua. Porque a inclusão, né, do grupo de pessoas que adoram os cachorros ou adoram os gatos, elas não precisam nos odiar. Eu já tive um gatinho, adoro-os, mas estou aprendendo, não vou dizer que eu sou a melhor amiga dos cãezinhos, mas estou aprendendo a conviver com eles, gente, porque a vida é assim. Eu tenho muito medo de cachorros, mas estou aprendendo a viver com eles. Mas o que isso interessa? Interessa que o capítulo e o capítulo final, ele nos convida a reconhecer as nossas próprias limitações, e por isso eu comecei aqui falando da minha limitação com cachorros. Eu tenho muito medo, quase pânico, mas estou aprendendo a conviver. De vez em quando o pessoal me vê aí na internet com uma fotinha de um cachorro, eu falo, ué, mas você não morria de medo de cachorros? Sim, continuo tendo medo e continuo me desafiando a me aproximar, a fazer um carinho, ou pelo menos conviver com eles no mesmo ambiente, uma coisa que era para mim impensável. E é exatamente sobre isso que o Peterson fala nesse capítulo, que o que você ama numa pessoa não separa ela das limitações dela. O que você ama em alguém não separa do que ela também tem, que não é tão bom, que não é tão gracioso, que não é tão bonito, que não é tão amável. Essa pessoa que você ama e que tem limitações, ela também é a pessoa que você ama com limitações. E não dá para separar uma coisa da outra. Então, esse capítulo, ele nos convida a fazer esse reconhecimento daquilo que é significativo na vida. E não só significativo no sentido de ganhar dinheiro, ter um carro, uma profissão, um cargo, ganhar muito dinheiro na profissão ou em outra coisa, ou em criptomoeda, seja lá como for. Não é sobre isso, mas principalmente sobre apreciar a vida. Apreciar o que há de belo, o que há de confortável, apreciar um gatinho que se esbarra com você e roça nas suas pernas e te pede um carinho, um cachorro que vem correndo e abana o rabo para você, as pequenas coisas da vida. Porque muitas das vezes a gente está tão ocupado com o problema, com as nossas dificuldades, com as nossas situações, que a gente não para viver esses pequenos e doces momentos. E aí o Peterson, ele fala de alguns mecanismos que a gente pode usar para a gente ser essa pessoa mais conectada com o nosso significado. E olha que interessante, ele fala em algum momento do capítulo para a gente separar horas para nos preocupar com os nossos problemas, para a gente não viver em volta do problema o dia inteiro, todos os dias, até que o problema se resolva ou que ele suma, enfim, a gente não se lembre mais dele. Até porque tem problemas que a gente achavam que eram intransponíveis em algum momento da vida e hoje a gente nem se lembra mais quais eram. Então ele fala que quando a gente está muito preocupado, muito angustiado com algo, separa uma hora do dia, senta, aquela hora do dia, tipo, terça-feira, meio-dia, eu vou sentar e vou pensar tudo que é possível sobre esse problema. Vou escrever, vou conversar, vou ligar, vou levar para terapia, vou fazer algo sobre esse problema neste momento. Porque aí, quando a gente se compromete em determinado momento, olhar para aquilo que é, olhar para o problema e se debruçar sobre ele, a gente não vai ficar o tempo inteiro pensando nele, porque a gente já se comprometeu em ter um tempo para pensar só sobre o problema. E aí ele, né, nos conduz a pensar que a vida seria muito mais tranquila. E outro mecanismo seriam os atos de bondade. Não que você deveria fazer, mas aquilo que você consiga fazer. E esse ato de bondade com você mesmo, muitas vezes. Ser gentil com você, ser gentil com a situação, ser gentil com as pessoas. Olhar para a vida, se propor a olhar para a vida e para as questões da vida
com um pouco mais de bondade. E outra coisa que ele traz, né, que seria apreciar o pôr do sol ou acariciar um gato na rua, ou seja, viver ao máximo os momentos que a vida te proporciona, porque a vida, ela, o dinheiro, o status, a carreira, ela vai te proporcionar coisas muito incríveis, mas isso não resume a sua vida, isso não define a sua vida, isso não define quem você é. No entanto, nós estamos aqui falando sobre um posicionamento, nós estamos falando sobre uma intencionalidade com a sua carreira, com a sua profissão, mas que acima de tudo, existe aí do outro lado, e existe deste lado de cá, um ser humano que tem dores, que se emociona, que sofre, que sorri, que tem decepções, mas que acima de tudo está aqui para viver o melhor da vida. E eu te convido, se você assistiu todas as regras, volta lá, assiste a primeira de novo, e se você não assistiu, assiste todas as regras, porque vai fazer muito sentido ter ver como esse fluxo, essa cadência de ideias que o Peterson traz para nós pode nos potencializar. E, acima de tudo, também começar a ver os livros, as coisas que a gente gosta. Eu amei esse livro e eu o trouxe, né, para mim, primeiramente, mas depois para nós, para a profissão, para a psicologia, como que a gente pode aplicar essas regras, porque é sobre usufruir daquilo que a gente conquista. E ler um livro, né, desse é uma conquista, é um tempo que você para, mas acima de tudo aplicar e viver ele na máxima potencialidade. E eu te convido a viver essas 12 regras na máxima potencialidade na sua carreira e na sua vida.